Começou? Fala, turma! Tudo bem com vocês? Olha aí, Danilo Ribeiro aqui novamente. Bom, estou aqui hoje para começar uma mudança de paradigmas. Estou aqui hoje para a gente fazer uma mudança de contexto, uma transformação na vida de cada um de vocês que está nos assistindo. Se vocês vissem o cenário que foi montado aqui, meus amigos, vocês iriam entender a necessidade e a significativa desse processo que a gente está realizando. Hoje, dia 22 de maio de 2023, vai começar a tua transformação, tá? Hoje, dia 22 de maio de 2023, a gente vai compartilhar com vocês o novo, a mudança, tá? E para começar a falar dessa nova mudança, dessa transformação, eu quero trazer só uma coisinha para vocês, rapidinho. Deixa eu abrir aqui minhas mensagens para eu ver os comentários que vocês estão dizendo, tá? Então, para a gente começar direitinho, o que é que a gente vai falar nessa aula de hoje? A gente vai falar nessa aula de hoje sobre abordagem intensiva ao paciente pediátrico. Esse é o tema da aula. Você que tinha aquele medo de atender uma criança, você que tinha aquele medo de atender um adolescente, depois de hoje isso vai mudar, tá? Lembrando que isso aqui é só o começo de tudo, tá? A transformação vai chegar ao fim dessa aula de hoje, tá certo? Importante dizer a vocês também que tem o meu grupo VIP, que está rolando lá no WhatsApp, e eu espero que você já faça parte. Se você não faz parte ainda, pelo amor de Deus, entra para o grupo, pai, porque quem vai ganhar é você, tá bom? Então, nessa primeira aula, hoje a gente vai falar sobre alguns tópicos muito importantes na abordagem intensiva ao paciente pediátrico. E para a gente começar direitinho a falar sobre esse tema, eu preciso de uma coisa. Eu preciso trazer os tópicos mais importantes da aula de hoje, tá? Se você está assistindo essa aula aqui, agora, ao vivo, você vai curtir muito o material que está aqui. Se você está assistindo essa aula depois, que vai ficar salva, vai ficar aqui salva no meu Instagram, vai ficar aqui salva, você vai ter acesso a um material exemplar que vai servir para o resto da sua vida, tá bom? Então não perde. Se não pegou o caderno, eu vou te dar 15 segundinhos, no máximo 1 minuto. Para você pegar o caderno, é o tempo que a galera entra, e aí a gente começa aquele bate-papo maravilhoso, tá bom? 1 minutinho, vou contar no relógio, é o tempo que a galera entra, chega todo mundo para a gente começar essa super live, essa super aula sobre abordagem intensiva ao paciente pediátrico. Tô contando, tá bom? Enquanto isso, gente, eu vou tentar ver os comentários de vocês. Inclusive, deixa eu já perguntar uma coisinha importante aqui, tá? Deixa eu já mostrar uma coisa importante aqui a vocês, tá? Que é perguntar se o áudio tá bom. Se o áudio estiver bom, já me diz que o áudio tá bom. Já comenta aqui, olha, o áudio tá bom. Me diz uma outra coisinha importante. Diz uma outra coisinha importante. De onde você é? Cidade e estado. A gente tem 1 minutinho para começar essa live, essa super aula. Então comenta aí de onde você é, de qual cidade você está falando. É da Bahia? Porque eu sou da Bahia, eu sou de Feira, viu, velho? Sou de Feira de Santana, Bahia, tá? Sou da Bahia, baiano retado. Então me diz aí de onde você é, pra gente começar a se conhecer melhor, porque a gente vai falar, a gente vai conversar. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é compartilhar conhecimento. Não sei se vocês sabem disso. Quem me acompanha aqui no Instagram há muito tempo, há mais de 5 anos, sabe que eu sou fã de compartilhar conhecimento. Eu tô aqui me procurando nos computadores que estão aqui armados. Eu vou postar uma foto desse cenário aqui para vocês verem a armação que a gente preparou para trazer essa aula para você, tá bom? Importantíssimo todo mundo comentar da onde é, certo? Preciso saber de onde você é. Quem já comentou da onde é, já diz aí, você gosta ou você não gosta de pediatria? Você tem medo ou você não tem medo de pediatria? Eu realmente preciso saber se você quer dominar essa área. Eu realmente preciso saber se você quer ir além nessa área. E, gente, eu tô me assistindo aqui e tá maravilhoso, gente. Cafarnaum, Bahia, Feira de Santana, Cachoeira na Bahia. Gente, Pernambuco chegou aqui. Professor Bruno Luna, grande abraço. Participando desse mega evento, dessa mega transformação. E vou te contar, viu? Tem cada nome fera nessa mega transformação que você nem acredita. Chegou todo mundo? 8 horas, 4 minutos, 8 horas, 5 minutos, Santa Bárbara, Bahia. A gente agora vai começar, tá? Agora pega o caderno, anota tudo. Inclusive, deixa eu dizer logo uma coisa. Normalmente nas minhas aulas eu digo logo isso. Vai assistir uma aula minha? Tá comigo aqui no Instagram? Tá pelo celular? Tá assistindo ao vivo?
tira a foto e me marca lá no story. Me marca, velho, me marca, vai, ó. Prof. Iranildo Ribeiro, pode marcar lá no story que eu vou ter o prazer de compartilhar os stories que vocês marcarem, dizendo, olha, eu aprendi bastante com o professor hoje, olha, eu senti uma dúvida nisso, olha, foi muito boa essa aula. Então, você que quer transformar a sua vida, você que quer transformar a sua carreira, vem fazer parte dessa mudança de 2023, tá bom? Bora lá, começar? Chegando, estamos com a galera massa já assistindo, bora começar a nossa live. Abordagem intensiva ao paciente pediátrico, tá? Vou beber uma água para refrescar a garganta, porque senão o professor aqui também não aguenta, né? Então vamos lá. Para a gente começar a falar sobre abordagem intensiva ao paciente pediátrico, a gente precisa de um único item bem importante. Entender como é que eu vou receber esse paciente? Né? Como é que ele vai chegar à emergência? Como é que ele vai chegar à sua UTI? Será que ele vai chegar estável? Será que ele vai chegar organizado para você? Será que esse paciente já foi estabilizado numa outra unidade, já chegou para você bem? Ou será que ele vai chegar ali totalmente descompensado? Digo para vocês o seguinte, atender criança não é atender adulto, gente. São mundos diferentes, totalmente opostos, situações totalmente aleatórias podem acontecer com o paciente adulto, assim como pode acontecer com a criança. A questão é, com a criança, você tem que se ligar nos mínimos detalhes. A 0,1 ml numa criança de uma determinada medicação pode causar uma sequela muito grave se for feita de forma errada, tá? Assim como no paciente adulto, se a gente faz um volume muito alto, também pode causar uma sequela muito grave. Então, por conta disso, dentro da pediatria, existem as nuances específicas do paciente pediátrico. E aí você me pergunta, ô Chiran, como é que eu vou atender esse paciente? O que é que eu devo fazer para receber esse paciente pediátrico que chegou na minha unidade de saúde? Volta e meia, eu vou dar uma olhadinha aqui pro lado, mas não é porque eu desfoquei de vocês, não é porque eu tô assim. Como é que eu vou atender esse paciente? Qual a primeira linha de raciocínio que eu devo fazer? Existe que a gente pode utilizar na abordagem inicial ao paciente pediátrico. Esse mnemônico, normalmente, eu já pratico muito ele assim que eu recebo o paciente dentro da unidade de terapia intensiva, tá? Contato visual, você já consegue ver o paciente como um todo. E lógico que aqui, agora, a gente vai fazer isso de forma organizada, de forma tranquila, de forma passiva, ambiente controlado, tá? Qual é o mnemônico que a gente deve ter inicialmente para atender um paciente que chega na sua unidade de terapia intensiva, que chega na sua unidade de emergência, que chegou na porta ali do seu hospital, da UPA, da policlínica, do postinho? É o mnemônico de Triângulo de Avaliação Pediátrica. Oxi! Normalmente chamado de TAP, Triângulo de Avaliação Pediátrica. Normalmente chamado de TAP. Aí não, nunca ouviu falar disso não. Vai descobrir agora. Tá aqui na live, tá aprendendo com a gente. Vai descobrir agora como é esse triângulo de avaliação pediátrica. Depois de você aprender sobre o triângulo de avaliação pediátrica, você vai aprender sobre o MOVE. MOVE? Ai, meu Deus, o que é MOVE, gente? Eu não sei o que é isso, não. Nunca vi falar no MOVE, não. Mas você já ouviu falar no monitorizar, ofertar oxigênio, garantir acesso venoso e examinar o seu paciente. Já ouviu ou não ouviu? Eu sei que você já ouviu falar. Na verdade, você pode até não ter ouvido falar, mas você já praticou bastante esse MOVE, tá? Já praticou bastante esse MOVE na unidade que você trabalha, certo? Eu tenho convicção disso. Além disso, fiz o triângulo de avaliação pediátrica, fiz o MOVE, faço a avaliação primária desse paciente, tá? A avaliação primária, que a gente vai discutir mais à frente, a gente irá desconstruir, né, o que é prioritário e o que não é. E a gente vai formalizar com você que existe o ABCDE, e existe o CABDE, tá? Vai depender da situação, vai depender de como o paciente chegou na sua unidade de saúde. Vamos transformar o atendimento ao paciente pediátrico. Depois de hoje, eu não quero ninguém chegando um paciente grave e dizer, ai meu Deus, eu não consigo, eu não vou saber raciocinar. Não. Calma, ó. Respira, inspira, expira, oxigena o teu cérebro, faz as trocas gasosas, aí tu decide a conduta do teu paciente, tá bom? Seguindo. Todo mundo consegue ver? Eu tava na frente da tela, né? Mas agora ficou melhor. Todo mundo consegue ver, né? Todo mundo tá vendo aí, bonitinho, o que é que a gente vai discutir a partir de agora? A gente vai discutir a partir de agora o seguinte. Impressão inicial a esse paciente pediátrico, né? O atendimento inicial, a abordagem inicial a esse paciente pediátrico. Normalmente a mãe chega com a criança no colo, dizendo que a criança está desconfortável, que há dias não se alimenta, que está tendo uma diarreia, que está tendo uma febre. Você está ali, ó,
enfermeiro, na escuta ativa. O técnico, quando receber esse paciente, está na escuta ativa. O fisioterapeuta, quando receber esse paciente, tem que fazer essa escuta ativa. O médico, toda a equipe é multi, velho. Não existe atendimento particular, existe um atendimento multidisciplinar, tá? Feito isso, a impressão inicial, ela consiste basicamente, tá, na avaliação que a gente vai fazer de forma visual, olhar e ouvir. Sabe aquele Política Nacional de Humanização, acolhimento humanizado, nosso ouvir e ver o que o paciente está trazendo para a gente? É exatamente isso que a gente tem que fazer aqui, de forma sistematizada. A gente vai ouvir, tá, aquela mãe, os relatos delas, e a gente vai ver aquela criança para buscar entender quais são as possibilidades que levou a essa descompensação. O que foi que causou isso nessa criança? Tá? Foi uma febre, foi uma infecção, foi um trauma, foi uma doença respiratória? O que foi que levou isso a essa criança? Por conta disso, a gente deve avaliar buscando identificar os problemas de foca nisso aqui. Circulação, tá? Circulação, aparência, tá? E respiração. Olha, ficou na minha cara. Circulação, aparência e respiração. Vou perguntar a vocês. Diminuir o ritmo. Vou diminuir o ritmo aqui? Vamos diminuir o ritmo. Tá bom? Tá muito rápido? Devo diminuir? Normalmente eu sou acelerado, tá? Normalmente eu sou acelerado. Deixa eu ver aqui no Instagram como é que vocês estão dizendo. Normalmente eu sou muito acelerado. Então, o ritmo tá bom? Ou tá rápido demais? Se tiver rápido, comenta aqui que a gente diminui o ritmo, tá? A gente dá uma segurada. Então, essa energia, essa eletricidade, e aí acaba que eu acelero o passo. Voltando, quando a gente vai fazer essa avaliação inicial do paciente, a gente realiza, nesse primeiro momento, a abordagem visando a circulação do paciente, visando a aparência. Mas a aparência, ai não, a criança tão linda, nasceu tão lindamente, tá aqui perfeitinho, bonitinho. Será? Será que essa criança não tem nenhum detalhe importante que passou despercebido? A partir disso, eu vou avaliar também a respiração, tá? Avaliei circulação, avaliei respiração, avaliei aparência, eu consigo ter uma base, uma noção inicial de como é que está o quadro do meu paciente. Feito isso, olha essa imagem. Vou mandar vocês printar. Deixa vocês printarem. Vou deixar vocês printarem. Vou sair da frente. Vou deixar vocês printar essa imagem, tá? Todo mundo aí tirando print dessa foto. Pode tirar print, tá? Pode tirar print, pode. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar melhor. Não tá vendo direito? Vamos ver. Pode tirar print, todo mundo tirou print. Dando um zoomzinho aí vai ficar massa, tá? Mas o áudio tá bom, né? O áudio tá perfeito. Que bom. Vamos seguir. Quando a gente fala do triângulo de avaliação pediátrica, tá? Dá um toque na tela pra gente ver se melhora a imagem para os meninos. Pra ver se foca melhor em vocês. Porque a gente tava focado um pouquinho em mim. Talvez, se a gente tocar aqui na tela, vai... Não é com vocês que estão me assistindo, não, tá? É com a pessoa, com a produtora que está aqui comigo nesse trabalho. Depois eu mostro a foto da produtora que está aqui comigo realizando essa mega estrutura, tá bom? Bom, vamos seguindo. Quando a gente fala de avaliação pediátrica, a gente tem que pensar no triângulo de avaliação pediátrica, tá? Esse é o básico, certo? O triângulo de avaliação pediátrica. Deixa eu abrir aqui minha canetinha, tá? Porque eu adoro escrever, quando a gente pensa nessa questão, cadê? Escrita, apontador não, caneta. Quando a gente pensa no triângulo de avaliação pediátrica, tá? Triângulo de avaliação pediátrica. Deixa eu mudar a cor aqui. Falei para vocês que isso aqui seria uma super aula. Então, não vem para cá ficar meia horinha não, que vocês não vão ficar meia horinha não. Vocês vão ficar 1h30 conversando comigo e aprendendo sobre pediatria. Quando a gente fala sobre avaliação pediátrica, a gente pensa nesse triângulo. Aparência. Pensa em Tikoff. Se você for para a sigla em inglês, vai ser diferente, tá? Mas no brasileiro, no bom português, no nosso bom português é Tikoff, tá? O que é que a gente avalia nesse Tikoff? Tônus muscular dessa criança. É aquela criança que chegou prostrada, largada para você, ou é aquela criança que já chegou mais ativa, mais segura, com a pega garantida, com a mama garantida? Me diga, como é que chegou essa criança para você, tá? Feito isso, interatividade. Deixa eu marcar aqui para vocês, porque eu não marquei, e aí vocês não... Aqui, ó. Primeira etapa que a gente vai analisar é essa aqui, ó.
tônus muscular, tá? Interatividade, o estado mental dessa criança. Ela está respondendo aos comandos da genitora, do genitor, do cuidador? Ou ela não está respondendo, ela está mais largada? Ela é uma criança mais irritada ou ela está mais calma? Tá? Porque ela está no colo da mãe, era para ela estar mais calma, mas ela está muito chorosa. Então, eu avaliei o tônus, eu avalio a interatividade, o contato. Você tentou contato visual com a criança, ela fez contato com você, ela recusou o contato. Então, eu preciso avaliar esse estado dessa criança e, consequentemente, eu avalio o estado mental da criança. Tá? A partir do momento que eu olho para a minha criança e eu vejo que ela tem um tônus mais flácido, mais largado, mais prostrado, já me liga o alerta. Já liga, ó, opa, anteninha acesa que aqui tem alguma coisa, tá bom? Fiz isso, avaliei a interatividade, eu vou avaliar a consolabilidade, a consolação. Você pegou a criança no colo, aninhou ela ficou calma? Opa, bom. Ela está com uma atividade preservada, ela está com uma certa reatividade, ela está entendendo aos comandos dados pelo cuidador, pelo pai, pelo acompanhante, tá? Olhar dessa criança, essa criança olha para você, essa criança faz troca de olhares com você, ou ela simplesmente está largada no leito, olhos fechados, dormindo. Você faz um estímulo nela, ela responde, ela acorda quando você faz qualquer estímulo nela. Se ela não está fazendo isso, então vamos ficar ainda mais ligado. Tá ligado que eu só estou no começo, viu? Estou só no começo. Fala ou choro, tá? Fala ou choro. Deixa eu mudar aqui essa caneta para... Cadê? Marca texto. Fala ou choro. Eu olhei, né, o tônus da minha criança, tá? Eu olhei o tônus da minha criança. Eu olhei a interatividade. Eu olhei a consolabilidade. Eu verifiquei o olhar e eu verifico a fala ou choro dessa criança. Quando você estimula ela, ela responde. Se é uma criança maior que 2 anos, maior que 3 anos, ela responde os seus estímulos ou ela não responde? Se tem alguma alteração aqui, o seu alerta tem que ficar ligado. Avaliei a aparência. Avaliei a aparência, eu vou avaliar respiração, tá? Tenho que avaliar a respiração desse paciente. Como é que está a respiração desse paciente? Quando eu digo respiração, eu preciso agora que vocês foquem muito, tá? Porque um dos itens mais importantes, mais cruciais, é a avaliação da respiração. Por quê? A maioria das crianças, elas são acometidas por doenças respiratórias. A maioria das UTIs, atualmente, está sendo lotadas por crianças respiratórias. Pneumonias, bronquiolites, atelectasias, derrames pleurais. Então, são doenças respiratórias causadas por inúmeros vírus. O mais comum, o vírus sincicial respiratório, que tem ocasionado diversas infecções respiratórias nas crianças. Além daquelas pneumonias adquiridas na comunidade, tá? No meio onde vive, sabe? Voltou à escola, não voltou à escola? As crianças estão no meio de outras crianças. Então, a partir disso, existe o processo de contaminação, de transmissão de vírus, e essa criança pode vir a adoecer. E no momento atual que nós estamos, o adoecimento dessas crianças tem sido avassalador. As crianças têm tido pneumonias complicadas, e muitas das vezes necessitando de intubação. Alguma maioria, né, uma grande maioria, tem tido bronquiolite, tá? Que é uma infecção viral importante, que leva ao internamento, que às vezes necessita de UTI. Então, por conta desse cenário, é importante a gente estar atento à respiração. Se você se você é pai, se você é mãe e está assistindo essa aula, foca nisso aqui, ó. O que é importante você focar na respiração, tá? Olha a tua filha, o teu filho, olha a criança que tu está recebendo na tua UTI, na tua emergência, e olha para o narizinho dela. Vê se tem um batimento, se essas asinhas do nariz estão batendo. A gente chama de aleteio nasal, ou batimento de asa de nariz, tá? Se isso está acontecendo, fica ligado que a tua criança está entrando num processo de desconforto respiratório, certo? Isso é o primeiro ponto. A gente avalia. Isso é uma avaliação que vai ser feita em 60 segundos, tá bom? Tudo isso aqui que eu estou falando é 60 segundos. Eu vou falar em 1 hora, mas é 60 segundos a avaliação que você vai fazer, beleza? Olhei o narizinho da minha criança, que chegou na minha unidade de saúde, tá batendo a asinha de nariz, ligo o alerta imediatamente, tá? Continua olhando essa criança, pede para a mãe abrir a roupinha dela, ou tirar a roupinha que ela tá usando. Olhei para a fúrcula dessa criança aqui, ó, a fúrcula dessa criança. E você observa que está tendo retração de fúrcula, está fazendo uma cavitação nessa região, tá? Está fazendo uma cavitação, retração de fúrcula. Sinal importante de desconforto respiratório, de insuficiência respiratória que está agudizando.
E aí a coisa só piora, tá? A coisa só piora. A criança começou com aleteio, partiu para uma retração de fúrcula, começa a ter tiragem intercostal, ou melhor, uso de musculatura acessória, né? Você consegue ver as costelinhas da criança, você consegue ver as costelinhas entrar, as costelinhas saindo quando ela respira, quando ela inspira e expira. E aí você pensa, eita Nossa Senhora, e agora? O que é que eu faço, meu Deus do céu? Eu vou correr. Eu vou correr porque não sei o que é que eu faço aqui agora. A criança está aqui, desconforto intenso, uso de musculatura. E para fechar na avaliação da respiração, tiragem subdiafragmática. Sabe aquela barriga subindo e descendo toda hora? Sabe? Se você nunca viu, você vai ver em crianças, somente crianças que desenvolvem pneumonia ou até bronquiolite, uma distensão importante abdominal, um subir e descer da barriga de modo mais grosseiro, que a gente chama de tiragem subdiafragmática. Isso mostra que o paciente já está em franca insuficiência respiratória, tá? Continua a avaliação da respiração. Respiração é o mais importante na criança, tá? Porque se a respiração está ruim, lembra-se disso, foca nisso. Se a respiração está ruim, as trocas gasosas estão ruins. Obviamente. Se as trocas gasosas estão ruins, essa criança vai ter uma piora da circulação. E se não tem troca gasosa boa, se não está adequada, piora a circulação, vai chegar sangue oxigenado na sua extremidade, na extremidade daquela criança? Não vai. Pausa de 1 segundo. Eu beber uma água, óbvio, óbvio. Você acha que vai mesmo chegar sangue oxigenado nas extremidades da criança? Não, meu amigo, não vai, tá? Não vai chegar oxigenado, tá? Vai chegar o quê? Rico em gás carbônico, tá? Porque não teve troca, o oxigênio que entrou não foi suficiente, não fez a troca adequada, o gás carbônico não saiu e a extremidade vai ficar mal perfundida. É isso que é má perfusão. E aí a criança vai começar a apresentar um sinal importante. Foca nisso aqui. Anota isso aí, pelo amor de Deus. Tu anota isso aí no teu caderninho. Que a criança depois começa com aleteio nasal, tiragem de fúrcula, ou melhor, retração de fúrcula, tiragem intercostal, tiragem subdiafragmática. Essa criança, ela começa a fazer moteamento de pele. Mottling, tá? Pele acinzentada ou com placas arroxeadas, certo? Quando a criança começa a chegar nesse estágio, aí, pai, você só pode planejar uma coisa para ela: preparar material para entubar essa criança, tá? Porque as outras medidas já não vão ser tão eficazes porque ela está já na fadiga. Ela já está fadigando, o sistema respiratório dela já cansou. E se você não intervir imediatamente, você enfermeiro, você equipe médica, você técnico junto com a sua equipe, se não intervir rapidamente, de forma multidisciplinar, essa criança vai parar por causa respiratória. E qual é a maior causa de parada cardiorrespiratória na pediatria? Hipóxia. Pronto, tá aí a resposta. Ah, por que parar por hipóxia? Infecção respiratória, não tratada adequadamente, que evoluiu para uma piora, fez uma pneumonia, fez uma telectasia, fez um derrame pleural. Essa criança vai chegar na sua unidade extremamente desconfortável, quase fadigada, vai precisar ser entubada. Tá? Ah, Irã, mas a intubação não é a primeira escolha. Não é. Não é. É por isso que ela deve, quando chegar na unidade de saúde, já ser tomadas as medidas mais adequadas. E você vê que eu estou fazendo isso aqui, falando esse tempo todo sobre esse tema, mas essa avaliação você vai fazer em 1 minuto, velho. Não é mais que isso não, tá? Você não vai perder tempo com essa criança não, porque você precisa, ó, tomar decisões rapidamente, tá bom? Avaliei a aparência, avaliei a respiração e já falei da circulação. Oh, claro, óbvio, está conectado, tá? Uma criança que chega para você com esses sinais de insuficiência respiratória, ele vai fazer falência circulatória também. Extremidades, vai fazer vasoconstricção, porque, opa, não estou tendo troca gasosa, meu corpo entende o quê? O corpo da criança entende o quê? Vou mandar sangue para onde é importante. Vou preservar o que é importante nessa criança, cérebro é importante na criança, coração é importante na criança, rim é importante na criança. Vou preservar esses locais que são cruciais. Os demais, deixa lá. Então, o nosso corpo entende justamente isso. Que existem os locais cruciais que devem receber o sangue que é circulante, o sangue que é oxigenado, e as extremidades não vai receber sangue. Por isso que vai ficar aquela cianose, a criança vai estar moteada, né, com aquela pele mais acinzentada, mais escurecida. E você diz, não, é frio. Estava debaixo do ar-condicionado.
se não tem sinais de desconforto, se não tem tiragem, se não tem retração de fúrcula, se não tem aleteia nasal e estava debaixo do ar-condicionado, beleza, pode ser frio, porque ela não tinha nenhum outro problema. Mas, meu amigo, se ela chega com outros sinais de desconforto respiratório associado ao moteamento, tenha certeza que não é frio. É uma insuficiência respiratória aguda que está chegando, que está atingindo a sua criança. Importante. Avaliei a aparência, avaliei a respiração, avaliei a circulação. Se a criança não faz troca adequada, se essas trocas estão ruins, né? Se a criança não está inspirando adequadamente, expirando adequadamente, consequentemente, essa criança vai começar a entrar para um estado de letargia, para um estado de torpor. Essa criança vai estar mais sonolenta. Ah, tá assim desde que dia, mãe? Tem uns 2 dias assim já. Tá mamando direitinho? Não. Tá aceitando? Não. Tá fazendo xixi? Tá fazendo cocô? Muito pouco. Liga o alerta, pai. Já fala com o plantonista. Olha, doutor, o paciente está assim, assim, assado, né? Tá com esses sinais de desconforto respiratório. Por desencargo de consciência, já vou deixar aqui o materialzinho pronto, viu? Por desencargo. Não é para entubar, não. Não é para entubar, não. Mas por desencargo, vou deixar aqui pronto, tá? Caso ele evolua com piora, caso ele não responda às medidas que a gente vai fazer, aí a gente pensa na intubação. Bom, feito isso, houve alteração em um desses itens, em um desses 3 itens, meu amigo. Pense, essa criança está instável, essa criança está estável. Com esses sinais, a gente já vê que é uma criança que está instável, que necessita de medidas rápidas, tá? E quando a gente pensa em medidas rápidas, a gente vai pensar em MOV. Claro, a criança está instável, desconfortável. Eu olhei saturação, lembre-se, né? Lembre-se, importantíssimo, usar o oxímetro pediátrico para atender essa criança, tá? Se você pega um oxímetro adulto e coloca para ler a saturação de oxigênio dessa criança, não vai ler. E vai ler de forma ruim, de forma irreal, tá? Então é importante usar o oxímetro pediátrico para fazer uma boa leitura dessa saturação de oxigênio. Qual a saturação eu espero que essa criança tenha? Maior que 94%. Se não tem nenhuma comorbidade, se não tem nenhum problema de saúde, se não tem nenhuma alteração que justifique uma saturação menor, maior que 94%. E tá beleza. E aí eu vou pensar em monitorizar essa criança, tá? Monitorizar. O que é que eu devo monitorizar? Não esquece não, em nome do Senhor Jesus. Não esquece o que é que você deve monitorizar não, por favor. Frequência cardíaca dessa criança deve ser monitorizada. Frequência respiratória dessa criança deve ser monitorizada. Pressão arterial dessa criança deve ser monitorizada. Saturação de oxigênio dessa criança deve ser monitorizada. Temperatura dessa criança deve ser monitorizada. E glicemia. Ah, Irã, mas glicemia não é sinal vital não, velho. A gente não olha isso não. Olha, pai. Lembra que a tua criança está desconfortável. Lembra que a tua criança não estava se sentindo bem. Lembra que a tua criança está letárgica, não estava se alimentando há alguns dias. Você olhou a fisionomia da criança, aquela criança pálida, tá? Sem circulação, extremidades frias, desconforto respiratório, pai. Monitoriza tudo, inclusive avalia a glicemia dessa criança. Uma glicemia de 100 a 140 para essa criança está tolerável para esse momento, tá? Está tolerável para esse momento, beleza? Então, mas é importante ver? É importante ver. Não é importante, não é crucial, é fundamental. Lembre-se que a hipoglicemia também pode levar esse paciente a uma descompensação e por falta de energia, glicemia, a glicose dá energia ao paciente, açúcar dá energia ao paciente, falta de energia, essa criança para. Tem um motivo, tá? Então é importante que a gente se atente a esses detalhes, certo? Fiz a verificação desses sinais da frequência cardíaca, da respiratória, da saturação, da pressão arterial, da glicemia, tá? Importante saber que cada idade tem um valor de referência. Cada idade tem um valor de referência. Vou bater essa tecla aqui, ó. Cada idade tem um valor de referência. Oi, Irã, qual o valor de referência para uma criança de 1 mês de vida? Até 180, 200 batimentos cardíacos por minuto, tá normal. Acima de 2 meses, 160, 170 batimentos cardíacos por minuto no máximo. Tá normal. Irã, tu não vai me mostrar todo o detalhe aqui, né? Calma que no final eu te digo onde é que você vai achar todos esses detalhes, tá? Minuciosamente, parte por parte,
Sinal vital por sinal vital destrinchado cada um, a gente vai falar. Mas não vai ser no momento da agora, não. Calma. Fica até o final, tá? Avaliei os sinais vitais. Pressão arterial. Mas a pressão arterial da criança é 12/8. Meu filho tem uma pressão de 12/8. Tá errado. Tem quantos anos, seu filho? Nunca mais esqueça. Nunca mais esqueça. Esqueça qualquer coisa na sua vida, mas não esqueça isso. Para você, inclusive, tá lá nos meus reels no Instagram, o cálculo da pressão arterial. Primeira coisa, a gente avalia a pressão arterial sistólica, tá? A gente avalia a pressão arterial sistólica. A gente não dá ênfase à pressão arterial diastólica, nem à pressão arterial média na pediatria. Lógico, são parâmetros importantes que são analisados, mas a gente toma noção com base na sistólica. Como é que eu calculo a sistólica de uma criança? Deixa eu colocar aqui para vocês. Cadê minha caneta? Caneta. 2 mais vou escrever aqui que minha letra é ruim, tá? 2 vezes a idade, tá? Ó que letra ruim, gente. Meu Deus do céu. Calma que vai melhorar. 2 vezes idade, tá? Idade. 2 vezes idade mais 70, tá bom? Deixa eu só apagar aqui todas as anotações. Vai ficar mais bonitinho. 2 vezes idade mais 70. 70 é 70 milímetros de mercúrio, tá? 70 é 70 milímetros de mercúrio, valor padrão. Idade em anos, sempre. Então, eu sempre vou multiplicar 2, que é uma variante fixa, tá? Que é relativa, ela não muda de jeito nenhum. 2 vezes a idade dessa criança, tá? Em anos. Se a criança tem menos de 1 ano, considera como 1. Mas, tá horrível. Tá horrível, tá horrível. Não, é a pessoa que tá aqui comigo, né? Trabalhando comigo nessa produção, tá dando risada da minha 2 vezes idade, mas tá horrível, eu sei que tá horrível, e você está assistindo aí, tá horrível mesmo, tá? Mas assim, a gente sempre vai usar a fórmula 2 vezes a idade em anos mais 70, 70 milímetros de mercúrio. Se é uma criança de 1 ano, 2 vezes 1, 2, mais 70, 32. Então, para uma criança até 1 ano de idade, a pressão arterial sistólica dela deve ficar até 72, tá? Deve ficar até 72, não deve ficar mais que isso, certo? Se está mais que isso, está alta. A sistólica dela é 72. Vamos lá. Um paciente de 2 anos. 2 vezes 2 mais 70. 2 vezes 2, 4. Matemática básica aqui. Vamos fazer matemática básica. 2 vezes 2, 4. Mais 70, 74. E com isso, eu vou entender que uma criança de 2 anos, ela só pode ter uma pressão arterial sistólica até 74, tá? Dessa forma, a gente consegue perceber, ter noção de qual a pressão arterial sistólica adequada, tá bom? Deixa eu perguntar uma coisinha a vocês. O áudio tá bom? Se tá bom, diz aqui, ó, o áudio tá massa, tá ficando legal, né? O áudio tá mais baixo, fala um pouquinho mais alto. Comenta, pelo amor de Deus, pra gente fazer uma super live. 2 vezes 2, 4, mais 74. Beleza, então eu sei que uma criança de 2 anos, uma PA acima de 74 tá elevada. Se for uma criança de 10 anos, isso no limite máximo, pressão arterial maior que 90. Oxi, por que maior que 90, Irã? Multiplique aí, vá. Passa aí no seu caderninho. Você que está com o seu caderno na mão e sua caneta do lado. 2 vezes 10, 20, mais 70, 90. Tá aí a resposta. Simples assim. 2 vezes 10 não é 20, mais 70 não é 90. Pronto. 90 milímetros de mercúrio é a pressão arterial sistólica adequada para aquela criança. Maior que 90 está ótimo para ela, tá? Se for menor que 10 anos, menor que 90. Ah, mas meu filho tem 7 anos. 12, 7, 14. 14 mais 70, 84. Pressão arterial sistólica, 84. Eu hoje, né, depois desses 4 anos na UTI, eu já faço isso de cabeça. De cabeça, velho. De cabeça, tá? Monitorizei
Oferta de oxigênio, oxigenoterapia. Ai, não, mas eu não posso ofertar oxigênio, não, porque quem mexe aqui é a fisioterapia, quem mexe aqui é o médico. Ô, velho, ô, meu amigo, você está na hora de terapia intensiva pediátrica, na hora de emergência pediátrica, você está com medo de mexer no oxigênio, pai? Pelo amor de Deus, viu? Não, vamos mudar isso hoje, agora, tá? Oxigênio, a criança que chega para você com necessidade de oferta de O2, ela tem necessidade, a saturação dela está menor que 94%, está menor que 94%, está 90%, 92%, cateto nasal tipo óculos. 1 litro por minuto, 2 litros por minuto. Meio litro por minuto. Na pediatria é possível. Tá? No adulto não, mas na pediatria é. Meio litro por minuto. Tá? Às vezes é o suficiente para elevar a saturação de oxigênio daquele paciente. Importante saber. Anota no teu caderno. Não deixa passar. Pelo amor de Deus, anota no teu caderno. Para cada litro de oxigênio, que está lá naquele fluxômetro de O2, para cada litro de oxigênio, a gente aumenta a fração inspirada de oxigênio, em 4%. Sendo assim, se o seu paciente necessitou de cateto nasal, ele só pode utilizar o cateto nasal no máximo, aí foca nisso, no máximo 5 a 6 litros por minuto. Chegou a 5, 6 litros por minuto, você vai estar ofertando a sua criança, ao seu paciente, no máximo 24% de fração inspirada de oxigênio. 24%. Então, se eu cheguei no limite e a criança não sobe saturação de jeito nenhum, ela precisa de mais fração inspirada de oxigênio, de mais O2, muda, pai. Muda. Lembre-se que as máscaras de ventre têm a partir de 28%. Tá? 32%, chegando a 50%. Lembre-se que a máscara não inalante vai ofertar 100% esse O2. Então, vá tateando, vá modificando conforme a necessidade, assim como vá desmamando conforme a necessidade da criança. Ah, não, eu vou manter aqui porque fazer um oxigênio de conforto é maravilhoso, tá? Tá de boa a iluminação? Fazer um oxigênio de conforto é maravilhoso, é top, né? Então, eu vou fazer só um oxigêniozinho aqui de conforto. Vou deixar aqui 2 litrinhos. As crianças estão saturando 100%, tá aqui, ó, 2 litrinhos por minuto. Pare, meu amigo, não. Se você tem a liberalidade, a liberdade de tatear e de subir a necessidade de oxigênio desse paciente, chegando até uma máscara não inalante, pensando futuramente no AVNI, se for indicado para o paciente, no CPAP, no que for necessário, você também deve realizar o desmame ventilatório desse paciente. É sua função, meu querido enfermeiro, fazer isso. E a partir de agora você sabe como fazer. Tá? Você sabe como desmamar e você sabe como fazer as mudanças de oxigênio nesse paciente. Venóclise, tá? Venóclise, o que é venóclise? Garantir acesso. Só funciona com gel com 20. Esqueça. Isso você pode pensar em paciente adulto. Esqueça. Até em adulto você não deve pensar isso. Vou lhe dizer logo, você não deve. Por que você não deve pensar isso? Porque até no adulto, cada tipo de paciente tem uma necessidade de gel. Tem paciente que é gel com 22 e é adulto. Na criança, mais comumente, gelco 24 ou gelco 22. Falei 26 porque me veio na cabeça o catéter que a gente viu lá em Salvador, no Congresso de Terapia Intensiva Pediátrica, o catéter 26, né? O gelco 26 e o catéter intravenoso número 26. E eu vou mostrar para vocês depois aqui no Stories, né, esse catéter, tá? Como é que ele é, o tamanho milimétrico que ele tem. Normalmente utilizado mais em neonatologia. Por isso que veio a cabeça o 26. Mas você vai encontrar muito em pediatria gelco 24 e gelco 22 para ser funcionado a criança. Ah, é uma criança maior, 14 anos, 15 anos, beleza. Tem um calibre venoso bom. Posso colocar um gelco número 20, se ela tiver indicação para isso. Do contrário, é o gelco 22 ou o gelco 24 que você vai utilizar nesse paciente. Ah, qual é o 22? Aquele azul. É azul. Sabe a pontinha azul, o finalzinho do gelco azul? Então, qual é o 24? O verdinho. Tá? Dessa forma, você consegue funcionar o paciente de uma forma adequada e garantir um bom acesso. Examinar. Examinar a gente vai falar mais à frente com a ABCDE. Tá? E a gente vai destrinchar as etapas de avaliação desse paciente através do nosso ABCDE. Tá? Não é do trauma, certo? Não estou falando de trauma, estou falando de exame físico de modo sistemático. Então, eu fiz o triângulo de avaliação desse paciente pediátrico, né? Vi o estado geral desse paciente. Vi que esse paciente precisava de uma intervenção rápida porque estava descompensado.
monitorizamos esse paciente, tá? Monitorizamos esse paciente cardíaco, respiratório, saturação, pressão, fizemos a avaliação, ofertamos O2 se necessário, garantimos acesso. Aí agora a gente passa para o XABCDE desse paciente, tá? Airan, XABCDE, não tem nada de XABCDE. A gente está falando de avaliação primária. O ABCDE ou CABCDE desse paciente, tá? Quando é que eu vou usar o ABCDE? Quando é que eu vou usar o CABCDE? CABDE, né? CABDE. O ABCDE, a gente vai utilizar como exame físico primário, tá? Naquele paciente que está estável, que foi atendido na unidade, né, que não tinha sinais de gravidade, que não tinha sinais de pioras do momento, que não estava agudizado. Quando é que eu vou usar o CABDE? O CAB, né, que é o mais comum. A criança que chega para você, letárgica, né, aquela criança torporosa. Você pergunta à mãe a história clínica da criança, a mãe relata que ela estava nesse estado há 2 dias, estava dormindo mal, não estava se alimentando direito, estava com sinais de desconforto, né? Estava cansando, né? Porque chega assim, tá cansando, tá ofegante. E você está ali só ouvindo e pensando, opa, pode ser isso aqui. Avaliei inicialmente, chamo a criança não responde, faço leves estímulos dolorosos nessa criança, não tem estímulo doloroso, aperta um pouquinho aqui a pontinha do dedo da criança, só para ver se ela reage um pouquinho, chama a criança pelo nome, ela não responde, não é para sacudir a criança, tá, meu amigo? Não é para pegar, ô Joãozinho, por favor, pelo amor de Deus, não sacode não. Não sacode o filho dos outros não. Ops. Melhorou. Não sacode o filho dos outros não. Em nome de Jesus, chama Joãozinho. Joãozinho, não respondeu? Aperta o dedinho de Joãozinho, vê se o Joãozinho responde, tá? Não respondeu. O que é que você vai pensar? Vou checar logo o pulso, vou olhar o tórax dessa criança para ver se tem expansibilidade torácica. Você viu, né? Joãozinho está inconsciente, não respondeu. Olhei o tórax de Joãozinho, não tem expansibilidade. Busca os pulsos centrais, aqui na região axilar, pulso carotídeo. Não responde também. Ixi, só tem uma coisa a pensar, pai. Parada cardíaca. Inicio imediatamente compressão. Por isso eu vou usar o CAB. Compressão, ou melhor, circulação, vias aéreas, respiração. O que é que leva uma criança à parada cardiorrespiratória? Na maioria das vezes, em suas grandes situações, hipóxia. É o que mais ocasiona uma parada cardiorrespiratória, uma parada cardíaca na criança. Ela faz uma parada respiratória que evolui para uma parada cardíaca, ou ela teve alguma outra alteração que levou à parada cardiorrespiratória. E aí sim, eu vou pensar no C, tá? Circulação, compressão dessa criança, a abertura dessas vias aéreas dessa criança para verificar o que é que pode estar obstruindo, se é que tem alguma obstrução. CAB, garantir uma boa respiração, tá? Fiz esses três itens CAB. Comprimir, ventilei, verifiquei via aérea, né? Esse paciente precisou ser entubado, foi entubado, ventilado, retornou, fez todo esse processo, aí sim você continua com o D e o E, tá? Buscando disfunção neurológica, buscando exposição desse paciente, tá bom? Já o ABCDE, ainda mas você nem aprofundou muito no CAB. Vem até o final, que eu vou te dizer onde é que vai estar os mínimos detalhes dessa super aula, tá? Todas essas questões a gente vai aprofundar num outro momento, tá certo? Porque a live não dá pra gente aprofundar tudo. A gente vai aprofundar num outro momento sobre como manejar a criança utilizando o CABDE, como manejar a criança utilizando o ABCDE, tá? Importante isso. No ABCDE, a gente vai utilizar para a gente ter estabilizado a criança, né? A criança chegou com sinais de desconforto respiratório, a criança chegou com alguma outra alteração metabólica que causou torpor, que causou sonolência, não foi uma parada cardiorrespiratória, não houve a necessidade da intervenção imediata. Então, o que é que eu vou pensar para essa criança a partir de agora? Que eu estou olhando aqui a tela do Instagram para ver o que ela está falando. O que é que eu vou pensar a partir de agora? Avaliar item a item. Aí, né, mas eu vou fazer isso durante uma hora? Véi, é cefalocaudal, é sistematizado. Na primeira vez que você fizer, você vai levar meia hora, 1 hora. Na segunda vez, você vai bater o olho e vai dizer, via aérea tá pérvia.
tá? Respiração está garantida, criança está chorando, certo? Neurológico está preservado, expôs a criança sem nenhuma alteração. Acabou. Da mesma forma que, isso acontece muito comigo, muito nos plantões, de chegar uma criança, a gente olhar a criança, olha a face da criança, opa, edema de face, já me ligo o alerta. Olha a extremidade da criança descorada, pálida, opa, segundo alerta ligado. Olho para a respiração da criança ofegante, tiragem intercostal. Já falo com a história, deixar um materialzinho pronto enquanto eu tomo as outras medidas, tá? Porque essa criança não está evoluindo bem e ela tem uma grande chance de precisar ir para intubação, para ventilação mecânica, tá? Então, isso, meu amigo, com o tempo, com a prática, com o estudo contínuo, você consegue, ó, no piscar de olhos. Na avaliação do ar, né? Onde a gente vai observar as vias aéreas desse paciente. O que é que eu vou observar nas vias aéreas desse paciente? Vou estender as vias aéreas. O que é que a gente pode fazer para estender essa via aérea? Ah, Irã, eu preciso fazer as manobras de jaw thrust, chin lift nessa criança? Pode, você pode se permitir fazer essas manobras. Mas se for uma criança, tá? Menor de 2 anos, menor que 1 ano, né? Um RN, tá? Uma criança que nasceu há pouco tempo. Você pode também estender esse pescoço da criança, colocando o coxim na região escapular, tá? Um pouquinho mais abaixo da região occipital. Nessa criança menor de 2 anos, você pode fazer isso, tá? Usar um coxinzinho ali na parte posterior do pescoço, um pouco mais abaixo da occipital, próximo já à cervical. Coloca um coxinzinho, enrola um lençolzinho, coloca ali. E isso vai permitir que libere a via aérea da tua criança, tu consiga visualizar a via aérea dessa criança. Lembrando que via aérea não é só boca, é boca, nariz, tá? É importante a gente saber isso, porque quando eu avalio somente um, eu posso ter uma obstrução de via aérea superior e por isso a criança não está respirando direito, tá? Isso acontece muito na bronquiolite. Então, a criança chegou, precisa avaliar as vias aéreas, coloca a criança no leito, já monitorizada, tá? Já com a saturação avaliada, já com acesso venoso garantido, avalio vias aéreas, tá? Avaliei vias aéreas. Não tem obstrução, não tem edema de glote, não tem nenhuma alteração prévia que leve a esse desconforto, que leve a esse quadro, eu vou abrir via aérea dessa forma, colocando o coxim na região posterior do pescoço dessa criança, da cervical da criança, tá? Se for uma criança maior que 2 anos, aí, nesse caso, a gente coloca na região occipital. Região posterior da cabeça, o osso da parte posterior da cabeça é occipital, tá? Na região occipital você coloca esse coxinho, tá? Feito isso, você consegue abrir a via aérea da criança. Ah, mas eu só vou fazer isso? Não, óbvio que não. Você vai providenciar, se for necessário, lavagem nasal dessa criança. Vai lavar o nariz dessa criança mesmo, tá? Limpar o nariz dessa criança. Aspirar a secreção nasal, aspirar a secreção oral, caso haja, tá? Aspirar boca, nariz. Lembrando que a sequência de aspiração não é nariz-boca. Não me vem com essa não, viu? Não me vem com essa não. A sequência de aspiração é boca, nariz. Boca, nariz, tá? Aspirei a boca, sistema aberto ali, aspirei a boca da criança, vou lá, aspiro o narizinho da criança. Você vai ver. Depois que você abre a via aérea com o coxinho na região posterior da cabeça. Depois que você aspira a boca, aspira o nariz, coloca a criança numa posição confortável, esse sinal de desconforto que ela tinha de forma importante melhora. Inclusive, essa é uma das recomendações para a bronquiolite. Tá? Colocar a criança no leito, levar a cabeceira, não é criança em cabeceira. Às vezes, você já pensou? Você botar a criança, tá cheia de secreção. Você coloca a criança em cabeceira zero, ela vai se afogar na própria secreção. Óbvio. Ninguém aguenta ficar. Você, como adulto, não aguenta. Imagine um lactente, uma criança de 6 meses, de 1 ano. Não aguenta ficar. Então, por conta disso, é que você deve posicionar a criança, levar a cabeceira a 30 a 45 graus, posicionar bem essa criança, aspirar a boca, aspirar o nariz, você vai ver uma melhora. Ofertar oxigênio, você vai ver uma melhora. Avaliei a via aérea dessa criança, tá? Avaliei a via aérea dessa criança. A gente faz também a identificação dos sons respiratórios, tá? Óbvio, pô, velho. A criança chega para você já com um chiado. Sabe aquele sibilo que você ouve de longe? Que a mãe vai dizer, ó,
Meu filho tá piando. Tá aqui piando há uns 3 dias assim, ó, só piando. É aquele chiado que você ouve de longe, a criança tá sibilando. Ou tá com um estridor, se for um problema mais laríngeo. E aí, nesse caso, você precisa fazer essa escuta, essa auscultativa, tá? E isso você já faz ali na avaliação da via aérea, você está ali próximo à criança, tá? Feito a avaliação dos sons respiratórios, dos sons normais e anormais, tá com murmúrios, tá normal, beleza. Mas tá com alguns ruídos adventistas, tá crepitando, tá com estertor. O que é que tá com essa criança? O que é que tá acontecendo para a gente tomar as medidas adequadas? Então, isso o enfermeiro tem que avaliar, tá? Isso o enfermeiro tem que ter atenção, porque são esses detalhes que vai mudar o prognóstico daquela criança. É essa discussão multidisciplinar que vai mudar o diagnóstico daquela criança. Avaliei vias aéreas, vou partir para respiração. Na respiração, a gente já falou muito de respiração aqui. Na respiração, a gente vai avaliar a frequência respiratória dessa criança, tá? A gente vai avaliar o esforço que essa criança tem para conseguir respirar. Ela está buscando o ar e não consegue. E aí ela fica irritada e chora muito mais e o desconforto aumenta. Importante lembrar que criança irritada chorando vai fazer desconforto respiratório, meu amigo. Então, por isso que a gente tem que acalmar a criança, tá? Por isso que a gente tem que aninhar essa criança, colocar ela numa posição confortável, de uma forma adequada no leito. Porque senão, pai, se ela ficar irritada chorando, ela não vai deixar o acesso venoso que você funcionou, ela não vai deixar o catéter nasal que você funcionou. E lembre-se de colocar um catéter nasal adequado para a criança, tá? Se precisar fazer alguma adaptação no catéter, faça. Não pegue aquele catéter com aquelas duas pontas e enfie na narina da criança, não. Pelo amor de Deus, pai. Que aí você vai causar desconforto na criança, vai causar dor na criança, ela vai ficar irritada, não vai ficar confortável. Olha como tudo tem consequência. Olha como tudo tem consequência. A partir do momento que a gente não toma essas medidas simples que eu falei anteriormente para avaliar a criança, né, para manejar a criança, essa criança irritada, com o cateter nasal dentro da sua narina, causando desconforto, ela vai fazer taquicardia, taquipneia. E aí você tá, meu Deus, a criança não melhora, não fica confortável, já faz salbutamol, faz corticoide e não responde. Claro que não vai responder. Óbvio que não vai responder. Se a criança está com desconforto, está irritada, você deixou a criança estressada, acalma a criança. Diminui a dor dessa criança. Aí sim, você vai fazer o salbutamol inalatório, ela vai responder. Você vai fazer hidrocortisona, ela vai responder. Vai fazer a dexametasona, o corticóide que for necessário para essa criança. Tá? Então, mas é importante focar nos mínimos detalhes. É pediatria, pai. Pediatria é detalhes, tá? Fiz isso, avaliei novamente os sons pulmonares na respiração, verifiquei a minha oximetria de pulso, se melhorou depois da oferta de O2, coloquei 1 litrinho por minuto, aumentei 4% de FiO2, melhorou a saturação desse paciente? Vamos manter, observar e buscar desmamar o quanto antes, tá? E quais são as situações que podem agravar o quadro dessa criança, tá? Quais as situações que podem agravar o quadro dessa criança? Eu fiz a avaliação da parte respiratória, né? Eu fiz a avaliação dos sinais que essa criança está apresentando. Eu não tomo medida, tenho certeza que nas próximas horas a tendência é ela tornar-se uma criança fadigada, cansada, e se porventura evoluir a um quadro de intubação, até na intubação essa criança parar, tá? Então é importante a gente ter noção desses pequenos detalhes, tá bom? Fiz a avaliação da respiração, parto para a avaliação da circulação. Você pegou a criança, olha, toca na criança, sente a criança, para ver como é que ela tá, tá? Sente a criança, vê como é que ela tá. A pele dela tá pegajosa, tá grudando, tá fria ou tá aquecida, a extremidade tá quente, não tá? Lembre-se, o nosso sangue ele é um sangue, né, que é quente, que é aquecido. Então a nossa extremidade tem que estar perfundida, tem que estar aquecida. Se está fria, está gelada, é sinal que as trocas não estão funcionando da maneira mais correta, tá? E aí, na circulação, eu vou fazer essa avaliação cardiovascular completa desse paciente. Esse paciente tem algum sinal de gravidade, tem algum sinal de choque? Opa! Criança chega para tu, branca, feito um papel. Tu faz tempo de enchimento capilar. Rapaz, tempo de enchimento capilar é um dos testes mais simples que existe na face da Terra para ser feito, tá? É um dos testes mais simples que existe na face da Terra para ser feito. É o tempo de enchimento capilar. Você faz?
Você sabe o que é tempo de enchimento capilar? Perfusão tecidual? Deixa eu beber água, que minha garganta cansou, tá? Tempo de enchimento capilar é o tempo que o sangue leva para chegar à extremidade após as trocas gasosas. Basicamente é isso. Se não está chegando sangue perfundido na extremidade, nosso sistema circulatório descompensa, nosso sistema metabólico descompensa, a gente começa a reter substâncias nitrogenadas, a gente começa a reter substâncias tóxicas e daqui a pouco estou descompensando o paciente. Tá? E como é que eu faço o teste de perfusão capilar? Básico, simples. Pressão do dedo, do leito ungueal dessa criança, por 10 segundos, né? Por 10 segundos. E aí a gente vai somente, deixa eu colocar na frente da câmera, para ver se dá uma melhorada. A gente pressiona o dedinho da criança. 10 segundos, pressionando o dedinho da criança. Não demora nada. Soltei. Se em 3 segundos retornar, beleza, 2 segundos. 2 segundos já tá bom. 3 tá legal. Mais que 3, 4, 5 segundos, opa, perfusão está comprometida, ou seja, não está chegando sangue nas extremidades. Aí tu vai começar a entender toda a logística. Eu olhei a circulação, não vou olhar somente a perfusão capilar. Eu vou olhar a perfusão capilar, mas eu vou olhar a pressão arterial dessa criança. Lembre-se que criança, a tendência é a pressão arterial estar mais baixa. Mas se essa criança está desenvolvendo um quadro de choque, tá? Quadro de choque. A perfusão está comprometida, tem uma má perfusão tecidual e está desenvolvendo um quadro de choque, um choque descompensado, ela vai fazer uma hipotensão. Se é uma criança de 2 anos, por exemplo, eu falei para vocês agora, 2 vezes 2, né? 2 da nossa fórmula, vezes 2, que é a idade da criança, 4. Mais 70 milímetros de mercúrio, 74. 74 é a pressão arterial da sua criança. Está a 60. Opa, a criança tem hipotensão, a criança tem má perfusão tecidual, não está fazendo troca, né? Está retendo substâncias tóxicas, não está sendo retirado tudo que deveria ser excretado do nosso organismo. Então, tem má perfusão tecidual. Essa criança está pálida, descorada. Liga o alerta, pense em algum sangramento dessa criança, tá? Pensa que a circulação dela pode estar comprometida. Qual foi o motivo que levou ela a chegar na sua unidade, na sua emergência? Então, ela pode estar fazendo um choque. Ah, qual choque, não? Se for infecção, pode ser um choque séptico. Será que ela não tem infecção? Aí entra uma coisa importante que você vai fazer lá no exame terciário, tá? Não é nem no secundário, é lá no terciário, que é avaliar os exames dessa criança. Leuco. Deixa eu falar uma coisinha para vocês, importante. Avaliação de exame não é competência exclusiva médica, é sua, meu caro enfermeiro, tá? Você tem que pegar o hemograma da criança e dizer, opa, leuco está elevado, olha, sinal de alerta aqui da infecção para essa criança. Da onde é a infecção? Opa, sumário de urina tem algumas alterações. Então, opa, pode ser uma infecção urinária que essa criança está tendo. Olha, TGO e TGP dessa criança está alterado, então tem um marcadorzinho aqui hepático que está se alterando, pode ser uma lesão hepática, tá? Então, assim, a avaliação do laboratório é sua, pai. Você às vezes não vai lá coletar da PAM esse material, você tem que avaliar. Vai lá e roda uma gasometria arterial da tua criança, tá? Vai lá e roda uma gasometria arterial da tua criança, vai ver como é que está o bicarbonato dessa criança, como é que está a glicose novamente dessa criança, tá? Vai ver se essa criança não tem sinais de acidose. Então, tudo isso é você, cara enfermeiro. Mas voltando aqui para a circulação. Você avaliou essa criança, certo? Você verificou pressão arterial, você verificou o pulso centrais, interferência pulso carotídeo nas crianças maiores, pulso na região axilar nas crianças menores, tá? E em algumas crianças a gente pode até tentar verificar o pulso femoral, mas é um pouco mais difícil, tá? Feito isso, a gente consegue ter uma noção de como está a circulação dessa criança. Avalie a circulação, veja o batimento cardíaco. Se a criança está em hipotensão, olha, pensa bem, a criança está com hipotensão. A gente já tem 1 hora de aula, viu? 1 hora. Se a criança está hipotensa, o que é que o nosso organismo pensa em fazer? Opa, está hipotensa, né? O coração vai pensar assim, não. Vou bombear mais sangue aqui, vou colocar um pouquinho mais de sangue aqui para melhorar o fluxo sanguíneo nos órgãos importantes, para tentar chegar nas extremidades. Opa, a criança vai fazer o quê?
taquicardia, pai. E essa taquicardia é tentando compensar essa falência sistêmica, tá? Essa depressão dos nossos vasos sanguíneos. Os vasos começam a dilatar, né? Por conta do processo de infecção, por conta do processo de choque. Não tem vasoconstricção suficiente, começa a fazer vasodilatação. E aí o nosso coração ele bombeia mais sangue para tentar compensar e fazer constricção desses vasos. É por isso que quando o paciente está hipotenso, né, com sinais de choque, tá? Com sinais de choque, você pensa logo em quê? Você pensa logo em quê? Oxe, eu vou colocar uma noradrenalina aqui, eu vou falar com o médico, vamos botar uma noradrenalina aqui, vai fazer uma vasoconstricção, vai melhorar o negócio aqui. Só que não, pai. Se a criança chegou para você com sinais de alarme, né? Você avaliou a circulação, perfusão ruim, tempo de enchimento capilar alargado, frequência cardíaca elevada, pressão arterial baixa, pensou em sepsis, pensou em choque, expansão volêmica, pai. E aí você vai anotar, e eu vou escrever aqui no quadro, para você nunca mais esquecer, em nome do Senhor Jesus, nunca mais esqueça disso, que reposição volêmica, expansão volêmica, como você definir aí, deve ser feita da seguinte forma. O preconizado somente nos choques é 20 cadê? ml por quilo. 20 ml por quilo. Ô, Xiran! Não dá para ver, né? Peraí que a gente... Já me avisaram, gente, que não dá para ver, não. Deixa eu... Cadê? Marca texto para ver se melhora a situação. Não dá para ver também, né? Melhora? Para vocês? Fica bem clarinho. Então a gente escreve. Cadê? Deixa eu apagar todos aqui. E caneta. E aí, nesse caso, pai, quantos ml por quilo eu devo fazer na minha criança? 20, velho. 20. 20 de preto aí, ó. 20 ml por quilo. É 20 ml por quilo, deixa eu ver aqui. É 20 ml por quilo que a gente deve fazer de expansão volêmica, reposição volêmica, ressuscitação volêmica, como for chamada aí. Mas, de toda forma, são 20 ml de solução cristalóide por quilo. A criança que está lá, circulação prejudicada, precisa fazer ressuscitação volêmica, 20 ml. Olha, preto ficou bom, vi aqui agora. 20 ml por quilo, tá? Ah, Irã, mas no meu último plantão eu estava com um paciente lá, pediátrico, 6 anos, pesando 30 quilos. O médico pediu para eu fazer 1000 ml de soro aberto. Você agora sabe o cálculo, pai. Não pode acontecer isso, não. Tá? As novas atualizações, né, trazem o seguinte, que uma ressuscitação volêmica mais restritazinha, a gente vai fazer 10 ml por quilo. Tá? Se é uma criança de 10 quilos, é 200 ml. 200, 10 vezes 20, 10 vezes 20, 10 ml por quilo vezes 20. Perdão, se é uma criança de 10 quilos com 10 ml por quilo, eu vou fazer 100 ml. Parece que o professor ficou doido. 100 ml, tá? Se for uma reposição mais restritiva. Se for uma reposição, uma ressuscitação volêmica mais agressiva, aí eu vou te dizer uma coisinha, 60 ml por quilo. Anota aí. Você pode variar a ressuscitação volêmica da criança entre 10 ml por quilo a 60 ml por quilo. Se for um choque séptico, por exemplo, né? A criança chegou descorada, perfusão ruim, sinais de infecção, pode ser choque séptico. Começou com sepsis não tratada, não respondeu ao antibiótico, evoluiu para choque. Pelo choque séptico, você pode fazer de 40 a 60 ml por quilo. De 40 a 60 ml de cristalóide, normalmente mais recomendado soro fisiológico, tá bom? Se na sua unidade tiver albumina, uma unidade com melhores condições, possa ser que o plantonista decida por fazer albumina. Mas normalmente o que vai ter disponível na maior unidade para você que trabalha no interior, lá no Brejão, né? Lá na terrinha que só tem um hospital pequeno, é 20 ml por quilo. Bom, soro fisiológico que está disponível ali na sua unidade, você faz a expansão. Isso em 1 hora, tá? Primeira hora você fez aquela alíquota de 20 ml por quilo. Depois dessas primeiras horas, reavalia o paciente para ver se ele respondeu direitinho a essa ressuscitação volêmica. Normalmente,
se a criança está no início do choque, ela tende a responder muito bem à ressuscitação volêmica e, consequentemente, ela vai apresentar uma melhora da frequência cardíaca, que vai diminuir, ela vai melhorar uma melhora da perfusão de extremidades, tá? Ela vai melhorar a diurese, certo? E isso vai mostrar pra gente que essa criança está evoluindo muito bem, tá bom? Passei da circulação, essa criança com essa extremidade ruim, com esse desconforto respiratório, percebi que era um choque, já tinha ofertado oxigênio porque a saturação dela estava no limite. A gente, então, vai partir para disfunção neurológica. A avaliação da disfunção neurológica, tá? Deixa eu puxar aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom para vocês. Não, aqui não dá zoom, não. Na disfunção neurológica, a gente vai fazer a avaliação da escala de coma de Glasgow, se a criança tiver critério para avaliação da escala de coma de Glasgow, tá? Similar à escala de avaliação de Glasgow no adulto, tá? A única coisa que muda são as nomenclaturas, a pontuação continua a mesma, tá? Resposta, abertura ocular, no máximo 4 pontos, tá certo? Resposta verbal, no máximo 5 pontos. E resposta motora, no máximo 6 pontos, tá bom? E com isso a gente consegue uma pontuação máxima de 15 pontos na avaliação da escala de coma de Glasgow, tá? Uma outra escala que a gente pode utilizar é a AVDI, para avaliar o estado geral dessa criança, se ela está responsiva, se ela está mais torporosa, se ela está mais participativa. E isso você pode utilizar na sua unidade de saúde e, consequentemente, entender como é que está o neurológico dessa criança. Aí, né, mas é uma criança menor de 6 meses, né, com pouco contato visual. Então, eu não consigo utilizar, né, com uma certa precisão, a escala de coma de Glasgow. Obviamente, não, porque diversos dos itens vai constar como não testado, tá bom? Sendo assim, essa criança pode utilizar-se da AVDI para nos dizer como é que está o neurológico dessa criança. Está mais reativa? Está mais participativa? Tem um nível de consciência preservado? Está mais chorosa? Ou é aquela criança que está bem largadinha no colo da mãe? Tá? Então, é importante a gente fazer essa avaliação, certo? E, além disso, se for uma criança, tá? Quando a gente avalia o neurológico, se for uma criança, é uma lactente, 2 meses, 3 meses, até seus 6 meses, ou melhor, até seus 8 meses a 1 ano, é importante avaliar a fontanela também, tá? É importante avaliar a fontanela também. Por que é importante avaliar a fontanela dessa criança? Fontanela depressiva, né, deprimida, certo? Aquela cavitação na fontanela anterior dessa criança pode ser um sinal de hipovolemia, tá? A criança pode estar com uma desidratação, está comprometendo o seu neurológico, tá certo? Então, vamos avaliar a fontanela da criança, tá bom? Se essa criança está com a fontanela extremamente elevada, hipertensa, que você passa a mão para avaliar a fontanela da criança, você sente a pulsação da fontanela dessa criança, vamos pensar em outras alterações neurológicas. Quer pensar em uma alteração neurológica que essa criança pode estar apresentando, que você nem percebeu? Essa criança está com você, chegou na unidade de saúde, descorada, pálida, e aí ela apresenta 3 sinais. Foca aqui, pelo amor de Deus. Foca nesses 3 sinais. Essa criança chega para você com alteração do ritmo respiratório, tá? Bradicardia, certo? E alteração da pressão arterial. Essa criança tende a ficar hipertensa. Hipertensão, alteração do ritmo respiratório, normalmente o pessoal, você vai ver muito na literatura a bradipneia, mas pode também ser taquipneia, e essa criança está fazendo bradicardia. Tem esses 3 sinais? Tem. TIA de Cush, hipertensão intracraniana. Por qual motivo? Tem que ser investigado. Mas pode ser uma hipertensão intracraniana. Essa criança pode estar desenvolvendo uma elevação da pressão intracraniana e, consequentemente, ela vai fazer náuseas, ela vai fazer vômito, ela vai estar com o neurológico rebaixado, porque tem algo comprometendo a sua parte neural, tá? Então, é importante pensar na tríade de Cush, é importante avaliar esses 3 sinais
durante o processo da avaliação da disfunção neurológica dessa criança, tá bom? Lembrando também de melhorar a oxigenação dessa criança, tá? Sempre garantir uma boa oferta de O2, porque a oferta de O2 adequada garante troca gasosa, isso eu não canso de falar, garante boa troca gasosa. Uma boa troca gasosa garante uma boa circulação, menos chance dessa criança fazer acidose, menos chance dessa criança reter substâncias tóxicas e, consequentemente, melhorar gradativamente o quadro dela. Na exposição, tá? Na exposição dessa criança, eu vou despir essa criança. Óbvio que isso a gente já fez lá desde o início. E quando a gente expõe essa criança como todo, quando a gente retira a roupa dessa criança como todo, a gente olha ela da cabeça aos pés, tá? Pupilas, como é que estão pupilas? Estão reativas? Não estão reativas? Estão contraídas? Estão dilatadas? Tá? Está fazendo um quadro de midríase? Está fazendo um quadro de miose? Como é que estão as pupilas dessa criança? Tá? Avaliei pupilas dessa criança durante a exposição. Avaliei se essa criança tem choro ou se não tem choro. Se essa criança fala ou se ela não fala durante essa exposição. Avaliei se essa criança tem pega garantida nas mãos, tá? Ou se ela não tem essa pega garantida. Avaliei a simetria do tórax dessa criança. Se ela tem alguma alteração simétrica no tórax, tá? Se ela está expandindo adequadamente, está expandindo os dois lados, somente um lado. A partir disso, faça todas aquelas etapas de avaliação, de inspeção, palpação, percussão, ausculta desse paciente, tá? Para encontrar alterações nos seus órgãos, para encontrar alterações nos sons que essa criança produz, certo? Avaliei tórax, avalie o abdômen dessa criança, veja se está depressivo, se está flácido, se tem distensão abdominal, se tem alguma alteração de hepatomegalia. Palpei aqui a região do fígado e essa criança está apresentando um aumento do fígado. Opa, tem hepatomegalia aqui, olha, palpei um pouquinho mais, encontrei um inchaçozinho no baço, então tem uma esplenomegalia associada também, tá? Então eu preciso fazer a anamnese, a avaliação completa dessa criança. Avaliei o abdômen. Bora seguir? Bora seguir, obviamente, tá? Genitália, importantíssimo, somente lactentes, tá? Lactentes é muito comum fazer dermatite, por alergia à fralda, dermatite de contato. Então é importantíssimo você que vai atender a criança observar região de genitália, região perianal dessa criança. Mas tem que, pai, tem que. Você está falando de criança, meu amigo. Criança tem que avaliar todos esses detalhes, tá? Importantíssimo ver se não tem nenhum sinal de corrimento nas meninas, tá? Importantíssimo ver também na criança, no menino, se não tem nenhum sinal de corrimento, tá certo? Porque isso vai impactar no resultado final. Isso aí é tudo fonte de infecção para essa criança. Tudo porta aberta para essa criança. A gente tem que reduzir essas portas de contaminação. Avaliou genitália, avalia membros inferiores dessa criança, assim como os membros superiores. Verificar se tem alguma assimetria dos membros. Importantíssimo, meu amigo. Quando a gente fala de membros, normalmente acesso venoso vai para membros, né? Vai para membros, normalmente. Sendo assim, estando nos membros superiores, nos membros inferiores, o que é importante a gente observar? Simetria. Somente o membro que está com acesso comparado com o membro que não está com acesso. Porque pode acontecer do acesso infiltrar, meu amigo. Você funcionou, estava bem funcionado, mas a criança agitou, a criança ficou irritada, se mexeu bastante, infiltrou acesso, perdeu. Manipulou a criança, acabou perdendo acesso, infiltrou. Então tem que observar, tá? Toda vez que vai no leito, observa a incisão do acesso dessa criança. Se não tem sinal de infecção, medicou essa criança, lavou o acesso, manteve salinizado o acesso, verifica se não tem nenhuma infiltração. Porque às vezes vai acontecer de você pegar a criança chegou de manhã, você atendeu, fez todo o processo, tudo isso que a gente falou, tão lindo, né, tão organizado. E aí no final da tarde, você olha para o braço da criança, está inchado. Opa, o que foi isso? Você olha para o outro, olha para o esquerdo, está inchado. O direito está normal. O que foi isso? O que foi que aconteceu com essa criança que levou esse quadro? Às vezes é o acesso que está perdido, você está lá, só impunindo soro. E aí a criança está lá, deitadinha, está indo para o subcutâneo, devagarinho, 1 mlzinha por hora, né? 1 mlzinha por hora indo para o subcutâneo da criança, para abaixo da pele da criança. E você não percebe que essa criança já está com edema por conta do acesso que está perdido. E aí faz uma flebite, e aí pode evoluir para uma celulite. E você abriu uma nova porta de contaminação para aquela criança, tá? Então é importantíssimo avaliar os dispositivos que estão nela. Avaliei membros superiores, avaliei membros inferiores, certo? Fiz toda essa avaliação, avaliei as extremidades dessa criança,
tá? Avaliei a parte dorsal dessa criança, é importante também, tá? Vou avaliar uma coisinha que para muitos pode passar despercebido. Diurese e dejeções. Oxi, importa isso, é? Meu amigo, não importa não, meu amigo. É crucial, pai. É crucial na vida da criança. Ah, mas por que é crucial? Tudo que a criança tem, né? Tudo que ela está produzindo tem que ser excretado. Tem que ser excretado. Então, a diurese da criança diz muito como é que está a hemodinâmica da criança. Para você não esquecer, anota aí no seu caderninho que uma criança que produz deixa eu anotar aqui, de 1 a 2 ml por quilo, tá? Por hora. Uma criança que produz, deixa eu ver aqui, de 1 a 2 ml por quilo por hora de xixi, 1 a 2 ml por quilo por hora de xixi, está adequado. Você vai ver algumas literaturas, alguns nefrologistas também dizendo que pode variar de 1 a 4 ml por quilo por hora, tá? De 1 a 4 ml por quilo por hora, tá? Toda criança que está com esse valor de diurese, como é que eu vou fazer esse cálculo? Vou te mostrar, acalma o coração. E na parte que a gente vai falar ao final da aula, vai ter uma aula completa sobre isso futuramente. Tá? Então fique na paz, fique tranquilo. Só manter aqui, seguindo no Instagram, que você vai ver tudo sobre balanço hídrico e débito urinário. Tá? Então a criança que tem 1 a 2 ml por quilo por hora, ela realmente está com a diurese adequada. E se ela está com a diurese adequada, significa, velho, deixa eu falar aqui, que normalmente eu falo nas minhas aulas. Tudo tem um porquê. Tudo na saúde tem um porquê. Nada é por acaso. Por que é importante a diurese dessa criança? Porque a criança com um débito urinário de 1 a 2 ml quilo-hora, ou até de 1 a 4 ml quilo-hora, dependendo da literatura, essa criança nos mostra que a função renal dela está preservada, está protegida, que o rim dela está drenando direitinho, está retirando as substâncias tóxicas direitinho, tá? Isso significa dizer que essa criança está bem hidratada, que foi infundindo uma quantidade adequada de solução, assim como ela excretou essa quantidade de solução, que ela não reteve líquido. E se tiver abaixo de 1 ml por quilo por hora, se tiver até meio ml por quilo por hora, essa criança está oligúrica, tá? Já liga o sinal de alerta aí que o rim dela já não está tão bem. Aí você, enfermeiro, que é de alta performance, que é um profissional de excelência, que está estudando comigo, que vai fazer os cursos comigo, vai lá e olha os exames dessa criança. Sinal de infecção urinária, ureia lá em cima, creatinina, se não me engano, ureia é de 35 a 45, ureia acima de 60, creatinina, se não me engano, é de 1 a 3, não vou dizer com certeza, se não me engano, de 1 a 3, está em 4, 5. A criança está desenvolvendo uma falência renal, uma injúria renal que está sendo agudizada. E aí, o que é que você está pensando em fazer para essa criança? Oxi, vou lavar essa criança. Vou fazer expansão volêmica nessa criança, pai. Tá? E isso é na exposição. Estou aqui passando pela exposição, né? Falando da diurese dessa criança, para você lembrar que diurese impacta na hemodinâmica dessa criança. Tá? Então, se ela está fazendo de 1 a 2 ml por quilo, tá bacana. Se está fazendo menos que 1 ml por quilo até 0,5 ml, tá oligúrico. Se está menos que 0,5 ml, tá anúrico. E se está anúrico, a primeira medida que a equipe deve tomar é ressuscitação volêmica, porque essa criança pode ter um quadro de desidratação ou o rim dela não está sendo muito bem estimulado. Fez expansão volêmica, né? Vocês não vão esquecer que expansão volêmica é 20 ml por quilo. 20, sem mais, tá? Fez expansão volêmica, não respondeu? Opa, vamos pensar na furosemida, um estimulante ali renal, né? Que vai permitir que esse rim trabalhe mais, que vai mexer na diurese dessa criança, que vai fazer com que essa criança tenha um débito urinário mais elevado. Massa, beleza, show. O que é importante se atentar? Que o próximo horário, o próximo período, as próximas 6 horas, talvez essa criança faça xixi demais. Mas é normal porque você fez um estímulo nessa criança, ou com medicamento, ou com cristalóide, tá? Então é importante lembrar que vai ter um resultado superior. Se
Fez expansão, não respondeu. Fez furosemida, não respondeu. Aí, meu amigo, a gente já vai pensar em outras medidas, já vai acionar a equipe de nefrologia para investigar melhor, já vai tentar entender o que é que está levando a essa lesão renal aguda nesse paciente. Em último caso, a equipe vai decidir, né, se tiver indicação, claro, se tiver critérios, claro, óbvio, depois de muita discussão, se essa criança não entra em condição de diálise, tá? Somente aquela criança que fica anúrica por muito tempo. Quando essa criança fica anúrica, que o rim não funciona, que começa a fazer lesão renal aguda, ela começa a fazer um processo muito comum, muito importante, que é a anasarca. Edema generalizado. Ah, é? Edema generalizado. Você olha para o olho da criança inchado, braço inchado, pernas inchado. Anasarca, meu amigo. Anasarca. Uma outra coisa que pode estar acontecendo para esse débito não estar sendo bem quantificado, essa criança está fazendo retenção urinária. Oxe, tem isso? Tem, pai. Essa criança pode fazer um bexigoma, tá bom? Essa criança pode estar retendo muito urina. Opa, olhando o horário. Essa criança pode estar retendo muito urina. E aí vai caber a você, meu caro enfermeiro, passar uma sonda vesical e demora nessa criança, justamente para controlar uma criança grave. Lembra, a criança grave está com você. Está com sinais de anasarca? Sonda vesical para essa criança, tá bom? Sondou a criança, bora quantificar essa diurese, esse débito urinário, tá certo? Para a gente entender melhor qual é a necessidade real dessa criança, tá bom? Expus, verifiquei diurese, tenho que verificar as dejeções. É uma dejeção mais líquida? É uma dejeção mais pastosa? Tá? É uma dejeção mais esverdeada, mais com sinais de acolia fecal? Ou tá aquela dejeção quase água, como a mãe vai dizer para você? Olha, a dejeção dele tá água pura. Então eu preciso entender por que isso é perda. E é perda importante que precisa ser reposta. Se uma criança faz um quadro de diarreia recorrente, está na sua unidade de terapia intensiva, está na sua emergência, com diarreia líquida, aquosa, e você não repõe esse líquido que ela está perdendo, ela vai desidratar. Obviamente que ela vai desidratar. Se ela não tem líquido circulante, a função renal vai comprometer. Lógico que a função renal vai comprometer. O metabolismo dela vai descompensar. E ela vai começar a fazer retenções. Tá? Vai começar a fazer retenções. Então, por conta disso, que eu tenho que repor as perdas dessa criança. Tá? Assim como se essa criança está vomitando bastante, eu preciso repor a perda dessa criança. Tá? Não posso somente deixar lá, não, vomitou 3 vezes nas últimas 6 horas e eu não fiz nada. Ela vai desidratar, certo? Ela vai fazer um desconforto, ela vai fazer uma alteração cardíaca, tá bom? Expus a criança, e aí avaliei diurese, avaliei dejeções, eu passo para a próxima avaliação. Busco sangramento nessa criança que chegou até você. Não foi um choque hipovolêmico, não foi um choque séptico, né? Vou verificar se essa criança não tem sinais que me mostrem um trauma abdominal que está ocasionando sangramento, né? Um trauma torácico que está ocasionando sangramento, que está sequestrando o sangue dessa criança, um trauma hepático, tá? Tenho que entender se essa criança não está sangrando por algum lugar. Avaliar a otorragia, né? Sangramento pelo ouvido, sangramento nasal, tudo isso precisa ser verificado, porque pode ser, né, que essa criança esteja sangrando e você não tinha notado esses sinais de sangramento. Dejeções escurecidas, borráceas, essa criança está fazendo um quadro de hemorragia digestiva, pai, e você nem percebeu, né? Nem ficou atento a isso. Então, às vezes, ela está ali com um quadro de hemorragia digestiva, com dejeções escurecidas, ó, liga o alerta, conversa com a equipe, porque a tendência é essa criança perder sangue, evacuar esse sangue através das dejeções e entrar num choque hipovolêmico grave, tá bom? Importantíssimo ficar ligadinho nisso, tá? Feito isso, a gente vai partir para a próxima etapa, que é o sample, tá? Onde a gente faz um exame mais secundário, buscando os sinais e sintomas que essa criança está apresentando, tá? Onde a gente busca sinais e sintomas, busca as alergias que essa criança está apresentando. Tenta entender quais são as alergias que ela tem, alergia alimentar, alergia medicamentosa. Tudo isso tem que estar registrado, tudo isso tem que estar documentado para ninguém da equipe se passar. Medicações que essa criança faz uso. Na pediatria é muito comum você atender crianças neuropatas, tá? Crianças que tiveram doenças neurológicas, paralisia cerebral, microcefalia, crianças que sofreram acidentes e acabaram se tornando crianças neuropatas, crianças que desenvolveram doenças neurológicas ao longo da vida e que chega para você com essas neuropatias.
Então você precisa entender quais medicações essa criança está utilizando. Às vezes é uma criança que exacerbou crise convulsiva, fez mal epilético, não conseguiu fazer controle, descompensou, acabou se tornando uma criança neuropata por conta disso. Usa inúmeras medicações, né? Usa neuroepiléticos, tá? Usa barbitúricos, usa medicações para controlar todo esse quadro que ele tem, para evitar novos quadros de crise convulsiva, para evitar novas alterações neurológicas. Então, por conta disso, a gente deve saber se essa criança não usa essas medicações contínuas e ter tudo isso registrado. Passado médico, tudo isso que eu falei, todas essa história clínica que a criança tem, esses problemas que essa criança tem, pneumonias recorrentes, que gerou inúmeros internamentos dessa criança, gastroenterocolites recorrentes, tem que ser investigado, doenças raras que podem acometer essas crianças, tá? E a gente atende muita criança com doença rara, tá? Muita criança com doença que precisa ser investigada por geneticista. Então, todo esse passado médico precisa estar em prontuário, precisa estar registrado e a gente deve saber. Líquidos e última refeição é importante saber, tá? Porque o nosso atendimento, a nossa sistematização da assistência vai ser com base nisso também. Se é uma criança que chega para você com desconforto respiratório, com uso de musculatura, com sinais de choque, por exemplo, e é uma criança que precisa ir para a VNI, por exemplo, né? Para tentar compensar a parte respiratória dela que não estava legal. Porque ela estava com uma bronquiolite, porque ela estava com uma atelectasia, precisa fazer pressão positiva. E aí, por conta disso, essa criança, você precisa dessa informação de qual foi a última hora que ela comeu. Porque se ela comeu, tomou leite, né, mamou há 10 minutos atrás, você tem que ter muito cuidado. Tem que sondar essa criança, tá? Colocar uma sondazinha gástrica, orogástrica nessa criança, para evitar de colocar uma criança dessa na ventilação, na pressão positiva, né, na ventilação por pressão positiva, na AVNI, no CPAP da vida, colocar essa criança, ou melhor, essa criança precisar ser sedada para algum procedimento e ela regurgitar. Meu amigo, problema, viu? Problema na certa se essa criança começa a regurgitar, tá certo? Problema na certa se a criança começa a vomitar depois que foi instalada a VNI, tá? Porque risco de broncoaspiração. E aí aquele líquido que era para ficar no estômago lá, bonitinho, para ser absorvido, retorna e cai no pulmão. Broncopneumonia. Aí daqui a pouco tua criança está com uma pneumonia aspirativa porque aspirou o líquido gástrico, resíduo gástrico, tá? Então é importante saber qual foi o momento da última refeição, talvez se a gente pode proceder com algum procedimento de sedação, talvez se a gente pode proceder com algumas outras medidas sem gerar nenhum ônus para essa criança. E por fim, eventos adversos, tá? Por fim, eventos adversos, né? Eventuais situações que já ocorreram com essa criança, o passado dessa criança, qual foi a situação que levou essa criança a esse quadro, que foi que agudizou nela, tá? Foi porque era uma criança neuropata que deixou de tomar os medicamentos na hora certa e desestabilizou e por isso foi parado na sua idade. Foi uma criança que desenvolveu a pneumonia adquirida na comunidade porque voltou para a escolinha e teve contato com outras crianças, as outras crianças juntas acabaram transmitindo o vírus, né, compartilhando o vírus e todas acabaram desenvolvendo essa doença. Então a gente precisa entender o que foi que levou, qual a história, qual a realidade por trás da vida dessa criança. Isso tudo, ela contribui, tá? Ela contribui para a gente tomar a melhor conduta frente às necessidades da criança, tá? Tomar a melhor conduta frente às necessidades da criança. A gente falou até aqui nessas 1 hora e 30 minutos. Vou dar 5 minutinhos para vocês mandarem perguntas no chat, tá? Aqui nos comentários está respondendo. A gente falou nessa 1 hora e 30 minutos só para a gente revisar sobre tudo aquilo que você precisa ter em mente para atender a criança na unidade de saúde que você trabalha, tá bom? E antes de finalizar, obviamente, tá? Antes de finalizar, vamos revisar aqui tudo que você aprendeu até agora, tá? Esse tempo final aqui, para a gente concluir quase 2 horas de live daqui a pouco, vamos revisar aqui tudo que você aprendeu até agora. Você chegou aqui com medo de atender uma criança e agora você sabe plenamente sobre como atender uma criança na sua unidade de terapia intensiva, na sua unidade de emergência, utilizando o triângulo de avaliação pediátrica, TAP. Você sabe agora utilizar o MOVE, né? Monitorizar, ofertar O2, garantir acesso venoso e examinar essa criança. Você sabe, a partir de agora,
realizar o ABCDE do exame físico dessa criança, para entender os critérios que ela tem de agravamento, o risco de pioria do quadro que ela pode estar apresentando. Você aprendeu até aqui, pai, e olha que a gente nem aprofundou, viu? A gente nem aprofundou, porque não dá para aprofundar. Porque se for aprofundar, vou ficar com vocês até meia-noite. Você aprendeu até aqui sobre CAB, sobre a disfunção e exposição desse paciente, tá? Você aprendeu até aqui sobre o sample, tá? O sampla, como for chamado, tá? Para entender, para avaliar secundariamente essa criança e definir quais são as melhores condutas para essa criança, tá? Você aprendeu até aqui como calcular a pressão arterial sistólica dessa criança, quais são os valores de normalidade, tá bom? Você aprendeu um dos pontos mais importantes, ressuscitação volêmica, tá? 20 ml por quilo que você deve estar fazendo na criança, tá? 20 ml por quilo de solução cristalóide. Havendo necessidade, no choque, somente choque séptico, tá? Somente choque hipovolêmico é 20 ml por quilo. Ah, mas pedi 1 litro. Não vai fazer não, porque não é para fazer 1 litro. A não ser que esteja dentro do cálculo que a gente fez, tá bom? Você aprendeu sobre débito urinário. Débito urinário padrão, normal, 1 a 2 ml por quilo por minuto, por quilo por hora, sendo que alguns nefrologistas, algumas literaturas podem trazer até 4 ml por quilo por hora, tá? Quer se aprofundar mais, pai? Quer se aprofundar mais? Quer? Eu sei que a aula foi boa. Eu acho que foi boa, né? Seria falar demais. Eu acho que a aula foi boa. Eu quero ver os comentários. Como é que tá os comentários? Foi boa a aula? Então, deixa eu perguntar a vocês aqui. Manda aqui nos comentários. Como é que tá a aula? Vocês gostaram? Foi boa até aqui? Vocês entenderam? Ficaram com dúvidas? Eu tô olhando aqui para o chat, tá? Para ver o que é que vocês estão dizendo, tá bom? Então, comenta aqui para a gente saber como foi essa aula. E eu digo a você, meu amigo, eu digo a você, tem muito mais coisa boa para vir por aí. Isso aqui só foi a entrada, tá? O experimento inicial para vocês entenderem o quanto esse movimento que a gente está desenvolvendo, eu e outros grandes nomes da enfermagem, está desenvolvendo, para você, meu amigo. Para você, minha amiga. Você que quer ser enfermeiro intensivista pediátrico, assim como eu. Você que quer ser enfermeiro emergencista pediátrico, assim como eu. Que quer trabalhar na unidade de pronto atendimento, quer trabalhar na UTI pediátrica. Isso aqui é para você. Para você começar a dominar o seu plantão. Porque aqui só foi o aperitivo. Essa é a palavra certa. Isso aqui só foi o aperitivo. Tenho certeza que a gente conseguiu te levar mais segurança, mais conhecimento, mais entendimento. Tá? Tenho certeza que vocês têm interesse em se tornar uma referência no tema e nós iremos aprofundar isso, nós iremos com certeza aprofundar isso. E agora, pausinha de 1 minuto para beber um café, tá? Pausinha de 1 minuto para beber um café enquanto vocês comentam. Cansa, né? Cansa. Então, pausinha de 1 minuto para eu ler aqui os comentários de vocês, tá? Para a gente trazer a experiência que vai mudar a vida de vocês, tá bom? Eu acho que eu sou um bom negociador. Vocês não acham, não? Sabe o que é que tá vindo por aí? Os meninos das outras lives também já devem estar aí no finalzinho, tá? Os meninos devem estar lá no finalzinho dessas lives. E o que vem por aí, vocês viram a gente anunciando inúmeros. Vou citar aqui vários nomes, professor Diego Brunos, professor Diego Diniz, professor Miller Brandão, toda essa galera, professor Ivo Salles, toda essa galera, tem uma galera massa, tem muito mais gente. Toda essa galera faz parte de um grande movimento, tá? Um movimento que quer, obviamente, transformar a enfermagem, levar a enfermagem a um patamar superior, fazer com que a enfermagem cresça. E esse aqui é o episódio de lançamento, o episódio número 1, dessa série de produções, né, dessa série de materiais que vão estar disponíveis para vocês. E aí eu quero saber de vocês é o seguinte, né? Eu quero saber de vocês o seguinte, se vocês estão prontos, tá? Vou chegar até mais pertinho aqui. Se vocês estão prontos para fazer parte do maior clube de assinaturas que a enfermagem já viu. Do maior movimento transformador que a enfermagem já teve. Não, Irã, mas eu não tenho dinheiro, não vou investir, não quero, não sei se é isso que eu quero para a vida.
Véi, vou falar que nem baiano, velho. Porque eu sou baiano, eu vou falar baianês. Véi, não faça isso com sua vida, não, velho. Mude sua vida a partir de agora. Você teve um aperitivo aqui agora com a gente. Então, transforme sua vida, suba de nível, mude o seu patamar, se torne um cara de excelência, um profissional de alta performance, que é referência nas unidades que você trabalha. E para isso, velho, para isso, você precisa de uma coisa. Fazer parte do nosso clube de assinaturas. Simples assim. Eu quero que vocês comentem qual é o valor desse clube de assinaturas. Comenta aí. Oxi! Vocês devem estar pensando assim, nada, vou sair logo da live, porque deve ser, sei lá, R$2.000 por mês, né? Deve ser isso. Então eu vou sair da live, não vou ficar nisso aqui não, pelo amor de Deus. Mas eu vou dizer a vocês, deixa eu só ver os comentários aqui de vocês, tá? Deixa eu só ver os comentários de vocês. Ai, é incrível, parabéns. Muito bom. Que bom que vocês gostaram, tá? Tô só olhando aqui os comentários de vocês. Aí eu vou perguntar a você, que nem a galera faz. Quanto é que você quer investir hoje? Né? Quanto é que você quer investir hoje? Quanto é que você quer investir hoje? Você quer investir R$50 em você? Não tô falando pra você investir em mim. Tô aqui para compartilhar o que eu sei. Para investir em você. Que o retorno é para você. Você já teve o aperitivo aqui nas outras lives dos meus colegas. Quanto é que você quer investir hoje? Você quer investir 100? Você quer investir 500? Você quer investir 1.000? Você quer investir mais que isso? E se eu te contar que, além dessa galera que eu citei, né, eu também faço parte desse projeto. E já tem material meu indo pro ar, para esse clube de assinaturas. E o melhor, deixa eu olhar os comentários. Calma, tem que fazer, né? Tem que fazer aquela intensidade, aquele negócio. Calma. E o melhor, a melhor parte é a seguinte. É a seguinte. Você só vai investir R$39,90 por mês. Vocês ouviram? Fala mais alto. R$39,90 por mês. É a sua assinatura da Netflix. Aí você decide o que é mais importante para você. É a assinatura da Prime Videos, da Amazon. E aí? Você que é homem, é a assinatura da Premiere, que assiste futebol. Meninas? Não, porque as mulheres assistem futebol, mas elas não são tão vinculadas. Então, meninas, vocês que são o meu maior público, é aquela pizza do final de semana. Você vai tirar por mês. Tá? Então, diante disso, vai estar disponível lá no meu grupo VIP, daqui a pouquinho, tá? Ao finalzinho dessa live. O link para você fazer parte do maior clube de assinaturas. Vai ter material de todo mundo, velho. Não vai ter só material do professor Irã, não. Você vai adquirir o curso, né? Adquirir a assinatura através do link que a gente vai, o pessoal, que a equipe vai mandar lá para o grupo. Você vai adquirir o curso. Porém, você vai ter acesso às aulas do professor Irã, do professor Miller, do professor Ivo Salles, do professor Giovanni, tá? Você vai ter acesso às aulas do professor Diego Brunos, do professor Diego Diniz. É uma galera muito massa, muito massa, do professor Diego Medeiros, tá? Muito massa. Então, assim, você vai ter acesso a tudo com um preço super acessível, que não vai pesar no teu orçamento, que não vai pesar nas tuas contas, que não vai pesar na cervejinha do final de semana. Não vai, tá? Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo VIP, certo? Se você ainda não faz parte do nosso grupo VIP, entra agora para o grupo VIP. Entra agora. O link está na minha biografia. Tá? Já tem uma galera boa lá, uma galera muito massa. A gente não está lá para mandar spam, para encher o seu aplicativo de mensagem. Não. Mensagem direta do que é importante. Então, entra para o nosso grupo VIP e vem fazer parte. Vem fazer parte. Deixa eu ver os últimos comentários. Deixa eu ver só os últimos comentários, tá? Cadê os últimos comentários? Vem fazer parte, tá? Vem fazer parte do maior. Vocês já viram que é o maior clube de assinaturas online, maior plataforma de cursos online de enfermagem que você vai poder ter acesso. Irã, e vai ter certificado? Vai, pai. Se a pergunta era essa, se a dúvida era essa, certificado exclusivo, pai.
Vai ter seu certificado exclusivo, tá? Eu sei, você que é estudante de enfermagem, você que é técnico de enfermagem, que quer prestar concurso, precisa daquele certificado para compensar as horas, para justificar os títulos. Vai ter certificado. Vai ter, vou repetir, vai ter certificado sim, tá? Então não perde, entra no grupo, eu quero ver o grupo lotado quando a gente finalizar essa aula, tá? Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado de verdade, tá? Tô olhando aqui as últimas mensagens. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido o recado, o processo. Ser enfermeiro intensivista pediátrico não é fácil. Isso aqui só é o inicial, o aperitivo da terapia intensiva pediátrica, da emergência pediátrica. Tem muito mais coisa. E vai estar tudo lá no nosso clube de assinaturas. Todas as séries, todo o conteúdo vai estar lá. E eu quero você lá comigo, tá? Pra gente destrinchar, pra gente debater, pra gente falar sobre pediatria, sobre como manejar criança grave, sobre como lidar com esse tipo de criança e como garantir que essa criança vai sair bem e vai retornar para casa, tá? A gente sempre dá o nosso melhor, e a gente se supera um dia após o outro. E eu sei que vocês querem, assim como eu, assim como outros colegas que estão nesse projeto, fazer a diferença na vida do paciente. É por isso que eu convido vocês agora, ao finalizar essa live, ir para o nosso grupo no WhatsApp e logo, mais tarde, receber o link para fazer a sua assinatura, tá bom? Lembre-se, R$ 29,90 por mês. E antes de finalizar, uma frase que eu li do senhor, do mestre supremo, Napoleão Hill, acho que é Hill. O conhecimento não estaciona, ou o conhecimento nunca estaciona. Ele nunca para, tá? E você não pode parar com isso aqui, você tem que ir além. Dê o próximo passo, transforme a sua vida. Obrigado, gente. Obrigado, enfermagem. Foi bom estar aqui com vocês até agora, depois de 1 hora e 45 minutos. E te vejo no grupo VIP. Tchau, gente.